Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Operações Imobiliárias. Nesta aula abordaremos as operações imobiliárias na prática e estudaremos os principais aspectos dos tributos que recaem tanto sobre as operações imobiliárias, como aqueles que são devidos pelo corretor de imóveis ao receber suas comissões. E falaremos também sobre o registro de imóveis. Eu sou a professora Thaís de Mello Jaime e vou acompanhar vocês nesta videoaula sobre operações imobiliárias. Vamos lá? Primeira parte, então, vamos falar sobre tributos. Nossa legislação trata o termo tributos como gênero e dentro desse gênero, que se chama tributos, nós temos várias espécies, como, por exemplo, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Todas essas modalidades são espécies do gênero tributos. Aqui nós vamos falar sobre tributos que se referem às operações imobiliárias e aí os que mais aparecerão serão os da modalidade ou da espécie imposto. Vamos começar aqui dividindo entre dois aspectos. Então, quais os impostos que recaem sobre os imóveis, portanto, os tributos imobiliários, e depois nós vamos falar quais os tributos, a maioria também são impostos, que são cobrados ali sobre o comissionamento do corretor de imóveis. Sobre os tributos imobiliários. Então, nas transações imobiliárias, nas operações imobiliárias, são cobrados tributos. É necessário fazer um repasse ou pagamento, recolhimento de alguns impostos ao governo, né, ao órgão arrecadante. Primeiro deles, né, nós temos ali o IPTU, que todos conhecemos, é o Imposto Predial Territorial Urbano, e do ladinho do IPTU nós temos o ITR. O ITR é o Imposto Territorial e este é cobrado apenas para imóveis rurais. Então, obviamente, se for urbano, vai recolher IPTU, se for rural, vai contribuir com ITR. Além disso, nós temos ali o INSS, também são cobrados esse tipo de imposto, é cobrado, na verdade, esse tipo de imposto que se chama INSS sobre as transações ou sobre operações imobiliárias. ITBI e ITCMD, esses últimos dois só são cobrados quando há mudança na titularidade do imóvel. Então, quando há transmissão de propriedade, ou vai recolher ITBI ou vai recolher ITCMD. ITBI é ato inter vivos. Então, olha lá, imposto sobre transmissão de bens imóveis, mas entre pessoas vivas, entre vivos, compra e venda, o que paga? O que recolhe? ITBI. Já o ITCMD é o imposto de transmissão causa-mortes ou doação, ou seja, vai recolher ITCMD quando a mudança da titularidade, por exemplo, se der em função de causa-mortes, em função da morte. Então, no inventário, no arrolamento, não paga-se ITBI, se paga ITCMD. E o ITCMD também é recolhido sobre as doações, mesmo que sejam doações intervivos, entre pessoas vivas, né? Faz ali enquanto a pessoa era viva, ou pós-mortem, não importa, vai recolher ITCMD. E são impostos com alíquotas diferentes, são impostos cujo órgão arrecadante também são diferentes, né? Um é municipal, o outro é estadual, e também a hipótese de cobrança é diferente. Uma é sobre ato inter vivos, normalmente ali compra e venda, e o outro causa-mortes ou doação. Impostos cobrados agora, ou tributos cobrados do profissional. Então, quando o corretor de imóveis ele vai receber a comissão dele, ele vai ser descontado, né? Quais os tributos que serão descontados desse profissional? E aí vai depender. A resposta, né, é exatamente essa, depende. Depende da forma pela qual esse corretor de imóveis atua. Ele pode trabalhar como autônomo e aí ele fará ali seu recebimento através de um documento que chama RPA.
Assim como ele pode atuar no mercado imobiliário como MEI, ou ele pode trabalhar como PJ, né, como empresa e outra constituição societária. Então, nós vamos falar para cada uma dessas modalidades quais os impostos que são pagos, quais os tributos que devem ser recolhidos, inclusive para ajudá-los a entender, né, na prática para vocês qual seria a melhor possibilidade de atuação no mercado imobiliário. Vamos começar com o profissional autônomo, aquele que faz ali seu recebimento através de RPA. Então, na RPA, pessoal, que é o recibo de profissional autônomo, vão ser ali obrigatoriamente recolhidos o imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF. Além dele, o INSS, então é retida, é cobrada do profissional a contribuição previdenciária. E terceiro, o ISS, é cobrado o imposto sobre serviço. Então, esses são os 3 tributos, todos aqui imposto, na categoria imposto, que são cobrados do profissional que recebe a sua comissão através de RPA. O que tem de benefício aqui, né, ao profissional que resolve atuar sob essa modalidade? Diversificação, olha lá, o autônomo pode aumentar seu leque de prestação de serviços. O autônomo, né, o RPA pode fazer tudo, pode fazer o que ele quiser, não tem limitação de atividade, não tem código de atividade, né, o autônomo pode, enfim, fazer várias profissões informais, atuar sobre várias formas ali, sendo autônomo, não tem restrição. Ele pode ter empresa ou não, ele pode ser motorista, ele pode, sei lá, gente, né, ter ali um salão de beleza, ele pode, não importa. Em todas as modalidades ele vai poder ali atuar. Além disso, a contribuição previdenciária, porque recolhe o INSS, vocês viram ali que é descontado o INSS do RPA, ele vai ter direito à aposentadoria e auxílio doença. Daí tem que ver as regras do INSS para a concessão desses benefícios. Mas, como o RPA, pagando o INSS, recolhendo o INSS, vai ter direito a essas 2 modalidades de cobertura previdenciária. Se ficar doente, né, se adoentar, auxílio doença, e quando chegar o momento ali da aposentadoria, vai poder se aposentar. Além disso, pessoal, a contabilidade desses impostos, portanto, o cálculo desses impostos, o percentual que esses impostos serão cobrados, sempre será feito pela empresa pagadora da comissão de vocês. Então, não é uma obrigação de vocês entenderem ou fazerem ali o recibo de vocês e fazerem os cálculos. A própria empresa já vai fazer ali a contabilização, já faz o desconto na comissão, faz as retenções, os recolhimentos e paga ao corretor o valor líquido. É uma contribuição, olha lá, simplificada, uma contribuição bastante fácil para o corretor, porque ele nem tem que se preocupar inclusive com referência, né, à contabilização desses valores, qual que é a base de cálculo, qual que é a alíquota, enfim, ele já recebe ali o valor dele líquido e a própria empresa faz ali o RPA. O corretor assina a RPA, o recibinho, e fica ali com o valor líquido. Além desta primeira modalidade de atuação, o corretor ainda pode atuar no mercado imobiliário como MEI, prestador de serviço, como microempreendedor individual. Aqui, pessoal, cada município, cada localização, cada construtora, cada imobiliária vai ter ali, talvez, né, de acordo também com as contabilidades delas, ali as orientações de contabilidade delas, vai ter um código que vocês precisam encaixar ou colocar ali no meio de vocês para vocês atuarem como corretor de imóveis. Digo isso porque em alguns lugares é promotor de vendas, outro lugar o código é atendente de vendas, outros lugares ali pedem o código vendedor. Então sempre chequem qual código vocês têm que ter se decidirem abrir o MEI. E aí cadastra. O MEI também é interessantíssimo porque, inclusive, vocês podem ter vários códigos. Pode ter código principal, código secundário, né, código ali terciário. Então, por exemplo,
Eu quero atuar como corretor de imóveis, mas também tenho ali, faço promoção de eventos aos finais de semana. Então, vocês podem ter ali mais de um código e emitir nota muito tranquilamente, conforme os códigos que estiverem cadastrados lá no MEI de vocês. Então, como formaliza, gente? Vai lá, se tiverem, né, precisarem de informações complementares, mas no próprio site da Receita Federal tem o passo a passo para vocês ali do governo federal, mas resumidamente vocês precisam ali enviar os documentos pessoais, RG, CPF, informar título de eleitor e um comprovante de residência. O CNAE ali, o código mais comum é o 73190/02 como promotor de vendas ou promoção de vendas, mas sempre confiram. É possível que na prefeitura local de vocês têm uma barra, tem um outro número, né? Ou mesmo o local para o qual vocês estão prestando serviço tem autorização para contratar MEIs em outro código específico. Então, né, precisa estar bem alinhadinho ali o código de vocês com o código do pagador. Prefeitura, imprima o certificado de condição de MEI e vá até a prefeitura da sua cidade para solicitar o alvará de funcionamento. Então, entra lá no site, faz o cadastro, traz essas informações, escolhe ali o código que vocês querem trabalhar, se tiver dúvida, coloca mais de um, imprime e leva até a prefeitura local. A prefeitura aí do município de vocês vai emitir o alvará de funcionamento, então, que vai permitir que vocês comecem a trabalhar. O que é legal do MEI, né? O que tem ali de vantagem nessa possibilidade de contratação? O MEI também recolhe INSS, ou seja, ele garante para o corretor de imóveis que atua sobre o MEI, através do pagamento da sua contribuição previdenciária ao INSS, garante que ele possa se aposentar e também tem direito ao auxílio doença, o que já acontecia no RPA. Mas o MEI também dá direito ao salário maternidade. Então, né, tem essa vantagem aqui a mais que o MEI proporciona em detrimento daquilo que o RPA oferece. Além disso, ele recolhe também ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria de Serviços, e também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Esse daqui vocês não precisam se preocupar também. A exemplo da RPA, que quem fazia o cálculo era a empresa, o MEI ele tem um valor fechado mensal. Então, vocês não vão recolher uma alíquota de ISS, uma alíquota de INSS, né, sobre o faturamento mensal de vocês. Não. O MEI recolhe um valor fixo mensal. Hoje, né, e aí esse valor é reajustado anualmente, hoje aqui nós estamos em 2023, o valor único é R$ 71,10. Então, não importa, se o corretor vendeu R$ 5.000 naquele mês, ele vai recolher R$ 71,10. Se o corretor vendeu R$ 50.000, ele vai recolher R$ 71,10. Não é um cálculo, não é um percentual jogado sobre o faturamento, como acontece nas outras duas modalidades, RPA e a próxima que nós vamos ver. Aqui o valor é fixo, também se fala aqui em contribuição simplificada, né? Um valor fechado, é X de INSS, é tanto de ISS, é tanto ali de ICMS, e resolve-se a questão dessa forma, ok? Então, valor fechado, porém, tem os requisitos ali para vocês poderem se enquadrar como MEI. Por exemplo, tem um valor anual de faturamento fechado. O MEI não pode ser MEI se ele fatura anualmente mais do que aquele teto. Se for o caso de vocês, eu espero que seja em breve, que vocês faturem cada vez mais, recebam mais comissões e estourem ali o teto do MEI, aí temos que ir para essa próxima forma aqui, que é a constituição de uma PJ, né, de uma outra modalidade de empresa. Não vai poder mais ser MEI porque ultrapassa ali o limite, né? Então vai ter que fazer a apuração de imposto conforme o faturamento de vocês. Não vai ser mais ali aquela contribuição simplificada, aquele valor fechado, não importando o faturamento que foi feito. E também, gente, só ainda sobre o MEI, antes de nós mudarmos de assunto, o valor ele é medido anualmente. Então pode ser que o corretor
corretor no mês receba 5 e no outro mês ele receba 50. Aí outro mês não recebe nada, outro mês recebe 5 de novo. Então o cálculo que é feito é sempre anual. Se estiver dentro do limite anualmente considerado, não tem problema, mantém ali o MEI, né, aberto, ativo, em pleno funcionamento. Se passou anualmente considerado o faturamento de vocês, vai abrir ali uma PJ. Se vocês optarem por enquadrar o regime de tributação dessa empresa que vocês abrirem para prestar serviços no mercado pelo Simples Nacional, vocês recolherão, mesmo sendo pelo Simples, essa quantidade aqui de impostos que está aparecendo aí na telinha de vocês. Aqui nós temos tributos de várias espécies, nós temos contribuições, nós temos impostos, vamos ver. Então, a empresa enquadrada no Simples Nacional, o que ela paga? Ela paga IRPJ, então você, corretor de imóveis, que tiver que abrir uma empresa, uma PJ, pelo Simples Nacional, para emitir nota e poder receber as suas comissões, recolherá imposto de renda de pessoa jurídica, vai recolher lá contribuição social sobre lucro líquido, que é a CSLL, vai pagar também pelo PIS/PASEP, o Programa de Integração Social ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vai recolher COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, vai recolher IPI, dependendo da modalidade, imposto sobre produtos industrializados, vai recolher ICMS, porque atuarão ali na circulação de mercadorias e serviços, vai recolher ISS, imposto sobre serviços, e a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica. Então, se trabalharem nesta modalidade, o interessante é que, se optarem pela tributação pelo Simples Nacional, a contribuição é simplificada. Esses impostos já vêm todos calculados numa mesma guia sobre o faturamento de vocês, faz um recolhimento só, por isso que se fala em contribuição previdenciária. Não preciso fazer um carnê do INSS, não preciso fazer ali uma guia DAS para recolher imposto de renda, né? Vem tudo ali, vai precisar, claro, aqui do apoio de um serviço de contabilidade. Então, essa pessoa vai digitar ali o faturamento que vocês tiveram no mês e gera a guia com todos esses impostos que, quando se aplicarem, né, faz o cálculo ali e vocês farão uma contribuição, um pagamento único, já englobando todas essas modalidades que se apliquem ali, eventualmente, à transação que vocês fizerem. Enfim, então, saindo agora um pouquinho, esses foram os tributos que o corretor de imóveis recolhe, sendo RPA, MEI ou PJ. Vamos falar agora, voltar para o recolhimento agora dos impostos que se referem a registro de imóveis. Então, nós falamos que os imóveis podem recolher IPTU, ITR, ISS, ITCMD e ITBI, mas vamos falar quando que se aplica, por exemplo, o recolhimento dos impostos sobre transmissão de bens imóveis. Via de regra, pessoal, quando faz o registro do imóvel, que é um passo imprescindível para a transmissão da propriedade, como nós vimos, apenas o registro confere a propriedade imóvel para alguém, via de regra, nos contratos de compra e venda, ou mesmo que os contratos não digam, a lei diz que, por praxe, é o comprador que arca com as despesas da transação. Nada impede que vocês intermediem ali uma operação diferente, que as partes convencionem entre elas e coloquem no contrato que quem vai pagar o imposto ali de transmissão e as despesas com a transmissão é o vendedor, ou eles dividirão ou descontarão ali do valor da parcela. Nada impede. Porém, se o contrato não disser nada, aplica-se o que a lei determina, e a lei determina que seja, como regra, o comprador de imóveis. Então, o comprador arca com gastos e despesas do ITBI. Na ocasião do registro do imóvel, ele tem que fazer o recolhimento desse imposto sobre transmissão de bens imóveis. Ele paga também a escritura, o registro, esses atos cartorários são todos cobrados. Ele paga também, dependendo se ele obteve aquele imóvel através de um financiamento imobiliário, ele tem também que registrar o financiamento na matrícula do imóvel.
né? Então, veja, claro que ele tem que fazer o registro do financiamento. Se ele não pagou à vista, ele tem que avisar na matrícula do imóvel que existe um financiamento pendente. E aí, por quê? Para dar conhecimento a terceiros. Se um dia ele quiser negociar aquele imóvel que está financiado, obrigatoriamente o comprador, esse terceiro interessado, tem que saber que aquele imóvel não está quitado, que aquele imóvel está financiado ou, se quitado, que foi adquirido sob a modalidade de financiamento. Também, né, o comprador é quem paga as certidões negativas, todas aquelas documentações que nós falamos, algumas têm custo e os custos que houverem para emissão das certidões correm por conta do comprador. E dependendo do caso também, a avaliação imobiliária. Quando as partes divergirem sobre o valor do imóvel ou quando o imóvel é financiado pelo banco, seja banco privado, seja banco público, né? É necessária, na verdade, é obrigatória a realização da avaliação imobiliária. O banco precisa ter esse laudo, esse PITAM emitido por um avaliador de imóveis, esse parecer técnico, para entender se há alguma fraude naquela negociação, se o valor que se pede de financiamento é de fato ali o valor que o imóvel vale. Então, nessas hipóteses, também deve ser feita a avaliação imobiliária, ela tem um custo e esse custo fica ali às expensas do comprador. Ok, pessoal? Então, esses são ali os passos de registro. Além disso, nós vamos falar agora sobre algumas documentações específicas da locação de imóveis. Falei para vocês que a maioria das documentações se repetem para o caso de compra e venda e para locação. Porém, em sendo a locação, né, uma outra modalidade contratual, nós precisamos então da documentação pessoal do locador e do locatário, mas também precisamos ter certeza se na redação daquele contrato haverá, por exemplo, a apositura da cláusula de opção de compra. Além disso, pessoal, precisamos da documentação de quê? Do fiador. Se for escolhido como garantia para aquela locação a opção da fiança, e aí nós tínhamos a modalidade de caução, de seguro fiança ou fiança. Se optamos pela fiança, se aconselhamos os nossos clientes a estabelecerem uma fiança, ou se eles já convencionaram entre eles que será a fiança, precisamos de todos os documentos do fiador, em especial da matrícula do imóvel que este fiador está dando como garantia daquele contrato de locação. Também é importantíssimo, né, que haja ali a estipulação da multa rescisória. Quebra de contrato, o locatário devolve o imóvel antes do prazo. Vou voltar aqui com vocês na cláusula de opção de compra, só a título de conhecimento, especialmente ali, né? Essa cláusula não é uma cláusula que sempre tem no contrato de locação, não é uma cláusula comum. Portanto, se for opção das partes, precisa constar expressamente a colocação, a aposição dessa cláusula no contrato. O que essa cláusula diz? Ela fala assim, olha, locatário, se você durante um tempo, até o prazo tal, decidir comprar esse imóvel que hoje você está alugando, o preço que você pagará é X, o prazo para pagamento é Y, o que você pagou vai ser descontado ou não do preço final, pagou a título de locação. Então, se houver essa cláusula de opção de compra, em determinado momento dessa locação, vai aparecer um prazo ali para o locatário, para o inquilino, exercer a opção de comprar ou não aquele imóvel. Não é obrigatória a existência da cláusula, como também não é obrigatória, se existir a cláusula, a aceitação do locatário em comprar o imóvel. Ele pode passar a vez, né? Ele pode ali declinar. Chegou ali, experimentou o imóvel na locação e viu que não era aquilo, não conseguiu juntar o dinheiro suficiente, desistiu, apareceu uma outra oportunidade de negócio, ele não é obrigado a comprar, mesmo existindo a cláusula com opção de compra. Aí é o inquilino, o locatário, que compra o imóvel do locador. Sobre as garantias, eu queria falar com vocês um pouquinho apenas sobre a caução. A caução, né, como vocês bem sabem, é um depósito antecipado
referente ao valor, na verdade, do valor que seriam referentes ao cálculo de 3 aluguéis mensais. Então, é uma garantia para a locação, o depósito deste valor que compreende ali 3 aluguéis mensais. E o cuidado que nós temos que ter: muitos locadores, muitos proprietários usam esse dinheiro, né? E não é isso que a lei fala. O valor da caução, assim que recebido pelo locador, ele tem que ser destinado a ser uma garantia do imóvel. Então, ele tem que ser depositado numa caderneta de poupança e ao final da locação, se tudo correr bem com a locação, não teve inadimplemento, não teve prejuízo ali no imóvel, não fez a pintura se precisasse, né, não quebrou parede, não quebrou cano, enfim, não teve nenhuma intercorrência com a locação, esse valor da caução tem que ser restituído ao locatário devidamente corrigido. Não é na praxe o que acontece, né? Os locadores utilizam o valor e aí no finalzinho fala para o locatário: olha, não precisa pagar os últimos 3 meses de aluguel e eu também não te devolvo a caução. Não é esse o propósito da caução, tá bom, gente? Sobre multa rescisória, também quero fazer aqui uma parte com vocês, só para esclarecer que a multa rescisória é quando há quebra do contrato antes do prazo convencionado. Imaginando ali uma locação de 30 meses, onde o locatário devolve o imóvel no mês ali número 5 ou no 10º mês. Então, ele devolve o imóvel antes do prazo convencionado. Por haver essa quebra contratual, ou seja, o locador contou que aquela locação duraria os 30 meses, que ele teria ali o valor do aluguel por 30 meses, ele deixou de negociar o imóvel dele, talvez com outras pessoas para venda ou com outros locatários para venda, porque ele acreditou que aquele contrato seria cumprido, é justo que ele seja indenizado através do pagamento de uma multa, quando esse contrato é rompido antes do prazo. E aí nós temos essa multa que vocês também conhecem na praxe, é cobrado o valor de 3 vezes, né, igual ali a caução, o valor do aluguel vigente. Então, paga a multa correspondente a 3 aluguéis vigentes. Porém, nós tivemos uma alteração bem grande aqui na aplicação dessa multa rescisória, mas o pessoal continua trabalhando errado, né? Na prática, as coisas têm acontecido da maneira antiga e não da maneira como deve ser conforme a lei determina atualmente. A multa rescisória, ela tem que ser cobrada de maneira proporcional, ou seja, há que se fazer o cálculo de quanto o locatário inadimpliu de tempo daquele contrato. Se ele ficou 5 meses num contrato de 30, veja, ele descumpriu 25 meses. Ele não vai pagar a multa integral de 3 meses, ele vai pagar a multa proporcional aos meses que ele não cumpriu. Se for o contrário, ele cumpriu ali 20 meses do contrato, mas não cumpriu 10 meses. Ele não cumpriu 1/3 do contrato. Então, ele vai pagar o quê? 1/3 da multa. Ele não vai pagar 1/3 calculado sobre os 3 aluguéis vigentes. Ele não vai pagar os 3 aluguéis vigentes, ele só paga o que faltou, o que de fato ele não cumpriu daquele contrato. Daí, regrinha de 3 básica, né? Vê lá, seriam 3 vezes o aluguel, 3 vezes 5, 15 mil reais ali de aluguel seria a multa integral. Ele não cumpriu, né? Seria ali 100%. Ele cumpriu 20% do contrato, 30% do contrato, X faz o cálculo ali e descobre quanto que é o valor da multa, sempre considerando, sempre levando em conta os meses que faltaram para a finalização daquele contrato. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vou deixar aqui para vocês uma dica de um podcast do Direito Levado a Sério. Esse podcast é bem interessante porque ele discute a evicção. A evicção é a perda de um bem regularmente adquirido. Então, todas essas modalidades que a gente falou, que a compra pode ser anulada, a compra e venda pode ser cancelada lá na frente, por mais regular que ela tenha sido, mesmo assim é possível, se falhamos na análise de alguma documentação, se deixamos de considerar alguma informação importante, né, numa certidão imobiliária ou numa certidão pessoal, é possível que essa compra e venda seja anulada
anulada lá na frente, seja cancelada lá na frente. Este fenômeno, este instituto jurídico se chama evicção. Evicção é a perda do bem. O comprador que comprou o imóvel de maneira regular, ele pode perder o bem se houver antes um fato ali, uma dívida, né, um fato anterior que discuta a propriedade daquele imóvel. Então, esse podcast vai ajudá-los a entender os efeitos da evicção, os reflexos da evicção, quem devolve dinheiro para quem tem direito a ficar no imóvel, né, quem é o real proprietário do imóvel. Esse podcast vai ajudá-los a entender nesse sentido e reforçar a importância de olharem o histórico, de olhar o antecedente, olhar a saúde financeira das partes e do imóvel antes de ali anuírem em alguma transação que, né, pode ser que tenha um problema pretérito, que era no momento da compra e venda facilmente corrigível, podia pagar ali o imposto devido, podia parcelar ali uma contribuição devida e esquece-se de fazer ou não faz, ou se faz vistas grossas ali, porque às vezes o próprio cliente pede para não ser suscitada aquela questão e lá na frente acontece a evicção desse bem. Então não deixem de assistir, acho que vai ser bastante producente para vocês. Então é importante, é fundamental que conste, né, essa garantia do vendedor. Não é uma coisa corriqueira acontecer sempre, mas é possível acontecer se o imóvel tiver algum gravame, tiver algum problema, ou o vendedor, ou o anterior vendedor, o anterior proprietário tiver algum problema. Dou um exemplo de um imóvel adquirido em leilão, né, e posteriormente aquele leilão venha a ser anulado, ou por fraude à execução, ou por fraude contra credores. Já existiu uma ação contra a pessoa que perdeu o imóvel, e chega lá o leiloeiro, anuncia, faz menção de que existem ações e tal, mas o comprador muitas vezes ali faz como investimento, compra. Posteriormente, aquele leilão que ele fez vem a ser anulado. Então, uma venda que ele vai fazer posteriormente também será anulada. Esse seria um exemplo. Um outro exemplo é de um imóvel que a pessoa vendeu, mas ele tinha uma união estável. Ele é estado civil, solteiro, ou viúvo, ou divorciado. Mas ele não declarou que ele não tem união estável, que é importante ter essa declaração. Ou então declarou de forma falsa. Posteriormente, a pessoa, né, a mulher ou o marido, dependendo do caso, o companheiro, vem a anular aquela escritura porque tinha parte ali naquela aquisição, por decorrência de uma união estável, por exemplo. Aí, então, isso seria também um exemplo que vai redundar na anulação desse ato jurídico. E o mais comum é essa pessoa que vai passando, né, o chamado, se usa a expressão laranja, vai passando de um para outro, sabendo que tem problemas. Mas é de um pai para filho, de um irmão, de um amigo, e depois é vendido, aquele que compra passa a ser uma vítima. Quando vem a anulação lá atrás, vai repercutir em toda a cadeia. Aí a pessoa acaba perdendo aquele imóvel. Também é muito comum em execução fiscal. A pessoa está vendendo um imóvel no Rio de Janeiro, mas tem uma execução fiscal em Brasília, por exemplo. E aquilo vem, depois de alguns anos, o Justiça Federal vem pegar aquele imóvel e considerar como tendo havido uma fraude à execução, e aí então tudo vem a ser anulado. São alguns exemplos. E de que forma o comprador lesado pode buscar os seus direitos? A legislação prevê algo que proteja esse comprador de boa-fé? Sim. Inicialmente, os artigos 447 a 457 do Código Civil, são 10 artigos, dispõem de forma pormenorizada, né, do Instituto da Evicção. Além disso, outros artigos protegem também o comprador lesado, como, por exemplo, a prescrição que não ocorre durante o curso de uma ação de evicção. É possível a denunciação à lide do antigo dono, no caso de uma ação que vise a evicção, que vise a anulação da escritura, da perda da propriedade, e todos os artigos vinculados à boa-fé do comprador são também argumentos usados nesse caso. Se houver um processo de anulação contra o atual proprietário, anulação daquela escritura, ele obrigatoriamente tem que chamar ao processo, através do Instituto da Denunciação à lide, ao vendedor. Por quê? O vendedor é que vai responder por eventual indenização.
Bom, pessoal, vou deixar então esse link do podcast para vocês poderem assistir na íntegra. Acessem na plataforma de vocês que vocês conseguirão acompanhar então integralmente esse podcast. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre operações imobiliárias. Não deixem de consultar o material de apoio de vocês lá na plataforma, no item Saiba Mais. Nos vemos numa próxima aula. Bons estudos!